Olá! Hoje nós vamos falar sobre o sistema escolar e como ele prepara o seu filho ou sua filha para ser mediano em todos os aspectos da sua vida. Se assustou? Calma que isso tem solução. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula, sou autora do programa After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar. E aqui neste canal a gente fala sobre formas de como as famílias podem estar mais próximas da vida escolar de seus filhos, porque eu já observei na minha experiência, assim como estudos já comprovaram, estudos científicos, de que os maiores casos de sucesso escolar e de pessoas mais realizadas profissionalmente em outros aspectos da vida estão nas famílias que acompanham mais de perto a vida escolar de seus filhos, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema escolar. Bom, vamos fazer primeiro uma reflexão. Eu não sei quantos anos você tem, mas provavelmente você vivenciou o mesmo sistema escolar que seus pais vivenciaram, que os seus avós vivenciaram e possivelmente até os seus bisavós vivenciaram. É a mesma coisa, né? Aquelas carteiras enfileiradinhas. O quadro mudou, né? Antigamente era aquele quadro de giz, ainda tem muitas escolas o quadro de giz, mas tem agora o quadro branco, tem o quadro de vidro, mas de qualquer forma ele está lá na frente da sala, tem a mesinha do professor, tem o professor, é esse mesmo sistema. E eu vou te falar que esse sistema tem uns 200 anos mais ou menos. Ele surgiu na Revolução Industrial e justamente porque para simular, assim, para fazer como se fosse uma preparação para o sistema fabril, para as fábricas que estavam se desenvolvendo na Europa naquela época. Ou seja, tudo, você pode perceber, o sinal, até hoje, assim, o sinal, as aulas tendo um período já, aquele período curtinho, aquele período de intervalo, isso tudo simula um sistema fabril. E é justamente para isso que surgiu a escola moderna, né? A escola como conhecemos nos dias de hoje. É para preparar as crianças e os adolescentes daquela época para o mercado de trabalho que eram as fábricas daquela época. Só que esse sistema, ele acabou se tornando defasado, porque hoje nós temos inúmeras possibilidades na vida profissional. Temos também outras habilidades que foram sendo desenvolvidas e que são exigidas no mercado de trabalho e que a escola não aborda, inclusive soft skills. Eu vou deixar aqui o link, se eu não esquecer, eu vou deixar o link do vídeo ou aqui no card, ou aqui na descrição, ou nos dois, se eu lembrar, sobre soft skills e uma atividade bem legal de after schooling que você pode fazer com a sua criança, com o seu adolescente, assim, que não vai muito tempo, então não tem essa desculpa do tempo. Vou deixar aqui para você assistir e para você entender melhor. Mas assim, hoje nós temos várias habilidades que não eram exigidas naquela época e que hoje são desenvolvidas e o sistema continua igualzinho. Você vê que coisa louca, né? Então, sem contar que o que era quais eram o que era desenvolvido naquela época? Era disciplina, era obediência, era repetição. Não que isso seja ruim. Uma pessoa sem disciplina, ela não vai a lugar nenhum, né? A pessoa precisa ser disciplinada, mas a disciplina e a repetição também. Quando você está aprendendo alguma coisa, a melhor coisa que você tem que fazer é repetir. Obediência é necessário em relação aí a pessoas que estão numa hierarquia superior, principalmente na escola. Precisamos obedecer, precisamos respeitar as pessoas, não é verdade? Apesar que obediência e respeito são coisas diferentes. Naquela época, quando se falava de disciplina e obediência, era tudo dentro de um contexto, desse contexto fabril. E esse contexto se repete até hoje. E assim, a disciplina, hoje, a disciplina que a gente precisa desenvolver como seres humanos hoje em dia, em pleno século XXI, é diferente do que era naquela época, não é mesmo? Então você acha que um sistema de mais de 200 anos caberia hoje em dia? Seja sincero e responda mentalmente. Pois é, né? Então vamos lá. Como que é o sistema escolar hoje, né? Como era naquela época e como é hoje? Todo mundo aprende as mesmas coisas, né? Do mesmo jeito, no mesmo tempo. Eles dividem as pessoas da mesma idade e tal, em séries. Só que assim, nem todo mundo aprende Tem gente que aprende mais rápido, principalmente pessoas que têm altas habilidades. Tem pessoas que precisam de mais tempo, né?
pessoas atípicas ou mesmo não atípicas que precisam de mais tempo. As pessoas aprendem de jeitos diferentes, inclusive lá no programa de After Schooling, a gente aborda, tem um módulo só para isso, sobre os jeitos que a gente aprende para você descobrir o que seu filho aprende melhor para poder trabalhar em cima disso. Então, assim, se você, por exemplo, eu vou colocar, não, nem vou ler, vou colocar a criança e o adolescente porque eles são o foco, né? Se a criança e o adolescente, eles são criativos, eles gostam de coisas diferentes, eles são considerados pessoas problemáticas, porque não estão encaixadas ali dentro daquela caixinha do sistema escolar. Então, isso fica muito complicado. Então, talentos fora desse sistema, como, por exemplo, música, criatividade, liderança, soft skills, como eu estava falando, trabalhos manuais, empreendedorismo, isso tudo é solenemente ignorado. Solenemente ignorado. E às vezes até condenado, porque o que você precisa fazer é tirar aquela nota para poder passar de ano. E tem pessoas assim inteligentíssimas, e a história já comprovou, que não se encaixaram no sistema escolar e que foram assim pessoas gênios, assim, só citando dois: Albert Einstein e Thomas Edison. Não, vou citar mais um, mais contemporâneo, Steve Jobs também. O Thomas Edison, ele foi ensinado pela mãe. Inclusive, talvez se ele tivesse um sistema escolar, ele não teria sido tão resiliente, porque para inventar a lâmpada, ele criou mais de 1000, ele tentou mais de 1000 vezes, né? Mas, voltando ao assunto aqui, é mais ou menos assim o sistema escolar, é você pegar um pássaro, um peixe e um macaco, colocar na frente de uma árvore e falar assim: suba na árvore. É mais ou menos isso o sistema escolar. Quem que vai ganhar? Quem que tem a habilidade de subir em árvore? Só o macaco que tem. E aí? O pássaro vai voando, né? Mas o peixe não vai. Exatamente assim o sistema escolar. Então, tem gente que não se adapta, tá? Isso não é... nem tem nada a ver com inclusão, nem nada. Às vezes a pessoa atípica ou não atípica, ou típica, há casos que a pessoa não vai bem no sistema escolar, mas depois quando solta assim para criar, para fazer o que realmente gosta, e a pessoa voa, sabe? Então, assim, quais são as consequências disso? Mas antes, se você tá assim, se você tá acompanhando, tá gostando, se você concorda e não está inscrito no canal, já clica aqui nesse botão de inscrever, porque a gente está sempre abordando esses assuntos aqui, para que você adapte aí, coloque aí em prática na sua casa, tá? Para que você realmente transforme seu filho, sua filha, numa pessoa realizada, numa pessoa que possa aí desfrutar de todo o seu potencial, exercer o seu potencial, certo? E também deixe o seu like se você já é inscrito no vídeo, certo? Então, voltando aqui, o que acontece com essas crianças e adolescentes cujos talentos são ignorados na escola? Elas vão crescer inseguras. Elas vão crescer achando que não são boas o suficiente. Se eu não servir para aquele sistema, então eu não sirvo para nada. É isso que ela pensa. Lembre-se que a gente tá falando de pessoas que estão em formação. Elas não têm o mesmo discernimento que um adulto tem para falar: a escola, tudo bem, eu posso fazer outra coisa. Não, a escola não. Se você não deu certo na escola, se você não deu certo na família, você não deu certo em nada. Na cabeça da criança, na cabeça do adolescente. Então, assim, elas perdem interesse em aprender, de uma forma geral, dentro ou fora da escola. Elas entram no mercado de trabalho, mas elas entram para se manter estáveis, para não serem demitidas, sabe? E não precisa nem ser para prestar concurso, essa coisa toda. Não é estabilidade de concurso, é estabilidade porque tem medo mesmo, sabe? É medo, é um temor. Então, elas acabam não se realizando profissionalmente porque elas procuram sempre estabilidade, procuram sempre uns empregos, às vezes empregos que não pagam tanto. Então, elas nunca vão se realizar financeiramente também. Então, tem, assim, esses problemas que o sistema escolar causa e que, se você não identificar, se você não for lá no fundo, isso pode acontecer na sua casa, com seu filho ou com a sua filha, certo? O sistema escolar,
ele é muito engessado. Existem, assim, iniciativas maravilhosas, profissionais maravilhosos dentro do sistema escolar. O problema é o sistema, sabe? Que é totalmente engessado e ele não valoriza o que é diferente. Aí você fala assim, Dani, o que eu faço então? Eu faço homeschooling? Bom, depende. Porque assim, homeschooling, já vou ser sincera para você. O homeschooling, ele altera a rotina da família inteira. Então, para você adaptar, se você tem uma vida aí de trabalhar o dia todo, você e não sei, o seu marido, sua mulher, se você tem você vai ter que alterar a rotina. E assim, tem que ser uma coisa gradual, você tem que pensar com meses de antecedência. Então, claro, é uma saída? É, porque você tem que pensar, além do conteúdo escolar, você tem que pensar na socialização, que tem que ser uma coisa que tem que ser até melhor do que a da escola. Você tem que pensar como que essa criança vai socializar, como que essa criança vai aprender, a preparação, se você está preparado para ensinar, ou contratar tutores para isso, mas contratar tutores custa muito dinheiro, enfim. Tem uma série de questões aí que você precisa pensar antes. O after schooling não, o after schooling você pode aplicar, se você quiser, você pode aplicar hoje. Né? Claro, e você precisa também fazer essa análise, mas não é uma coisa que altera a rotina da família? Sim. Altera tanto? Não, porque você pode continuar no seu emprego, porque você não precisa fazer todos os dias. Mas você precisa, mas assim, fazendo atualidades, lá no programa a gente fala isso, você fazendo, avaliando a rotina da família, tanto a rotina dos pais quanto a rotina dos filhos, você consegue encontrar aí algumas lacunas e aí você pode aplicar o after schooling, pode fazer até 2 horas por semana, de 2 a 3 horas por semana. Eu vou deixar aqui o link do programa, são mais de 5 horas de conteúdo em vídeo, falando sobre como incentivar a leitura, sobre jeitos de aprender, sobre atividades lúdicas para crianças, sobre motivação para adolescentes, sobre interesses por ciência e tecnologia, inclusive com ferramentas já concentradas nessa área na área de informática, para poder fazer after schooling, essa é a aula bônus, enfim, custa menos do que um preço de café daquela marca famosa, então vai lá e clica aqui e conheça melhor o programa, certo? E também para você, se você é profissional de educação, se você produz conteúdo nas redes sociais sobre maternidade, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento juvenil, desenvolvimento pessoal. Eu sou copywriter também, formação do novo mercado. Então eu vou deixar aqui também o link do meu portfólio, que tem meu contato, WhatsApp, aí você pode entrar em contato também. Então, a gente faz conteúdo para redes sociais, cria cursos, cria produtos, você tem um produto, mas não sabe como divulgar, não sabe, assim, páginas de vendas, e-mails, conteúdo e-mail, conteúdo em mensagem de WhatsApp, fazemos tudo isso, criamos funis, enfim. Então, você pode entrar em contato aqui para a gente fazer uma parceria, certo? E aí, o que você pensa sobre o sistema escolar? Você tem alguma história para contar? Deixa aqui nos comentários. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos!